Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, quero explicar sobre a polêmica da Song Ji-ah, do Singles Inferno. E em relação a isso, por que os jovens coreanos compram tantos produtos de luxo? Como o Singles Inferno começou a ganhar popularidade, Song Ji-ah se tornou uma grande celebridade. Depois que o programa foi ao ar, os inscritos a Song Ji-ah no YouTube aumentaram, os seus seguidores no Instagram também. Aparecendo aos poucos em outros programas de entretenimento também, parecia que ela estava se tornando uma verdadeira celebridade, mas atualmente está em hiatus devido ao uso de produtos de marca falsificados. Como todas as celebridades coreanas que causaram problemas fazem, ela postou um vídeo se desculpando e interrompeu todas as suas programações. A polêmica começou quando Song Ji-ah disse no Instagram que o colar falso da Van Cleef era um produto verdadeiro. Porém, as falsificações eram facilmente diferenciadas das reais, a olho nu. Então as pessoas encontraram falsificações em produtos que ela tem mostrado até agora nos seus vídeos. Pode haver pessoas que pensam, não pode usar um produto falsificado? Claro que pode, mas Song Ji-ah fingiu ser real. E claro, contra essa polêmica, Song Ji-ah até solicitou ao Luxury Appraisal Institute para analisar os produtos e, como resultado, tinha mais verdadeiros do que falsificados. No entanto, o importante não era quantos produtos eram falsificados, mas sim que a imagem de Young and Rich, jovem e rica, que Song Ji-ah tem criado no seu canal do YouTube e no programa Singles Inferno, foi quebrada. A imagem de que ela nasceu numa família rica e cresceu fazendo tudo o que queria foi, na verdade, criada pela sua agência para se preparar para programações de celebridades. Além disso, ela já teve problemas de comportamento em alguns programas, por isso eu acho que muitas pessoas se decepcionaram por ela. Ela participou nesse programa de culinária e cozinhou com unhas compridas com habilidades muito inexperientes. Também não conseguiu responder as perguntas feitas pelas pessoas da programação. Claro, é uma pena que a mídia esteja atacando mais do que o necessário, além do problema de falsificação. Sério, na sociedade coreana, quando alguém vira o alvo, surgem muitas suposições absurdas e alvo é utilizado como um simples tópico a ser criticado e discutido. O problema está crescendo com os canais do YouTube que recebem visualizações criticando a aparência e tocando até em assuntos relacionados à privacidade da família da pessoa. Eu acho que isso é realmente um problema. Song Ji-ah, que tem 24 anos, reflete uma parte dos jovens da Coreia hoje. Querem se exibir para os outros e para fazer isso, compram produtos de luxo. O consumo de marcas de luxo na faixa dos 20 anos, que ainda não se tem uma estabilidade financeira, é bastante comentado mesmo dentro da sociedade coreana. Acho isso bem curioso também. Normalmente, no final dos 20 anos, jovens mal conseguem ter um emprego e a maioria dos trabalhadores de escritório ganha menos de 3 milhões de won por mês. Então, como eles conseguem comprar camisetas ou sapatos quase igual ao valor do salário? Hoje em dia, os jovens coreanos usam a palavra flex. Flexada significa principalmente aumentar o seu valor comprando coisas que são caras o suficiente para se orgulhar na frente dos outros. Por exemplo, comprar um tênis da Gucci, que sempre quis por 2 milhões de won, é algo a se fazer flex. Claro que vou postar no Instagram para mostrar, né? Há uns 10 anos atrás, flex era basicamente comprar uma bolsa ou relógio, mas hoje em dia os jovens vão adiante e gastam muito mais em roupas, sapatos e tênis. Também compram produtos que perdem o seu valor facilmente ao longo do tempo. Ainda existem diferentes opiniões sobre por que a geração mais jovem com renda relativamente baixa consome mais produtos de luxo, mas acho que isso pode ser explicado de 3 maneiras. Primeiramente,
os jovens perderam a motivação para juntar dinheiro. Nos últimos 3 anos, e mesmo antes disso, o boom de investimentos imobiliários e flexibilização quantitativa causada pelo coronavírus fizeram com que os preços dos apartamentos nas principais cidades coreanas aumentassem de 2 ou 3 vezes, dificultando para os jovens a economizarem seus salários para se casarem ou comprarem uma casa, como em principais cidades do mundo, como Nova York ou Londres. Mesmo que você economize 2 milhões de won por mês, sem usar seu salário mensal, são 240 milhões de won, 1 milhão de reais, em 10 anos. E 240 milhões de won é menor que 1/3 do preço de um apartamento pequeno em Seul. Pode ter diferenças por região, mas o problema é que se você tentar comprar um apartamento depois de 10 anos, o preço já teria aumentado dos 240 milhões de won, porque já aumentou mais do que isso em 1 a 2 anos. Portanto, torna-se uma conclusão mais razoável gastar o dinheiro que ganhou agora num consumo que me deixe feliz no momento. Isso naturalmente se liga também ao casamento e parto que diminuíram muito. Eu vou explicar melhor depois quando tiver chance, tá? A segunda razão é que as marcas de luxo se tornaram mais familiares do que antes. Hoje em dia, jovens naturalmente gostam e cresceram vendo idols, celebridades e influencers, e são facilmente influenciados por eles, né? Antigamente, quando se tratava de produtos de luxo, eram só uma marca cara e não conhecia e via em lojas de shopping ao lado da mãe. Mas agora é um lugar que vende itens que meus ídolos favoritos têm e usam. Por causa dessa grande influência, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent e Celine têm cada membro do Blackpink como seu embaixador, né? Se você pesquisa roupas hoje em dia, encontrará junto nomes de celebridades que utilizaram o produto, como Sandro Jenny Cardigan. Mesmo que ela não seja uma embaixadora da marca, uma vez que ela aparece usando, o produto rapidamente se esgota e as pessoas constantemente procuram o produto, porque parece bonito. Por último, as plataformas de venda de usados estão muito desenvolvidas na Coreia. Dizem que a geração Z, quando compram produtos de luxo, não pensam que os possuem, mas que têm um acesso temporário à raridade. Eles pensam que se comprarem uma bolsa por 1 milhão de won e puderem revendê-la por 800 mil won, significa que compraram o produto por apenas 200 mil won. Se você conseguir comprar algo como um tênis Nike de edição limitada, o valor aumentará e você poderá vendê-lo por um maior preço. Você pode comprar e vender tudo, desde as necessidades diárias até produtos de luxo, com facilidade através de aplicativos como Hangul Market, perto de onde você mora, ou em Pongaejang터, onde dá para facilmente comprar e revender tênis de edição limitada. Os jovens desde criança já têm muita experiência na compra e revenda dos itens que desejam. Por isso parecem usá-los bem sem hesitar. Eu ainda não consigo entender bem, mas o consumo de marcas de luxo é uma tendência grande entre os coreanos jovens da geração Z. Claro, há muitos que não seguem e acho que a polêmica da Sonja dessa vez ocorreu nesse cenário. Se você conhece melhor essa situação da sociedade, acho que será um pouco mais fácil de entender os coreanos e os ídolos coreanos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, dar um like e deixar um comentário se vocês tiverem mais dúvidas, tá? Muito obrigada por acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau!